E aí, pessoal, chegamos na penúltima aula do nosso curso Santo Anjo do Senhor. E essa aula vai tratar justamente sobre como você não deve, ou não deveria pelo menos, se relacionar com o seu anjo da guarda, ok? Então é muito importante nós pensarmos isso de uma maneira bem racional, né? Sem envolver nenhum tipo de paixão, sem ficar aqui pensando, mas eu fiz isso sempre, ou alguma coisa desse tipo, né? É importante que a gente venha e se desapegue dos nossos conceitos herdados de uma vida ou de um conhecimento errado e a gente possa ficar firme naquilo que nós passamos ao longo desse curso, ao longo dessa jornada que nós traçamos juntos até então, né? Então, se você parar para pensar, o que nós falamos? Da primeira até essa penúltima aula, nós já temos um conhecimento bem sólido, bem firme a respeito dos santos anjos e, em especial, do Santo Anjo da Guarda, né? Então, nós já sabemos como nós devemos nos relacionar, porque foi o que nós falamos na aula passada. Nós já estamos cientes do que um anjo pode fazer, do nome dos anjos. Nós já estamos cientes de várias coisas mediante a questão bíblica e mediante a questão da tradição da igreja e ensinamento da doutrina católica, ok? Então, certamente essa será uma aula um tanto quanto curta, porque o que você precisa saber daquilo que você não deve fazer está muito linkado àquilo que você pode fazer, que é o que a gente falou na aula anterior. Mas eu quero trazer algumas práticas assim a respeito dos santos anjos da guarda, em especial duas delas, muito peculiares, ok? Então vamos lá. Por que nós não devemos procurar saber o nome do nosso anjo da guarda? Existe aí no meio católico um vidente, né, que diz ver o seu anjo da guarda, ver outros espíritos católicos, digamos assim, ter visões de São Padre Pio, entre outros. Às vezes parece até meio espírita o que ele fala, né? E ele diz que ele deu um nome para o seu anjo da guarda, que o seu anjo da guarda o revelou o nome. Bom, isso leva a crer que todos nós podemos tentar achar uma forma de descobrir o nosso anjo da guarda, o nome do nosso anjo da guarda. Muitas das perguntas a respeito da fé católica a respeito dos anjos da guarda é o seguinte: Alan, como é que eu faço para descobrir qual é o nome do meu anjo da guarda? Ou como é que eu faço para descobrir quem é o meu anjo da guarda? A questão é que você não precisa fazer isso. O que você precisa saber e o que você deve saber é que o seu anjo da guarda está com você. E que a questão de você estabelecer com ele uma relação de intimidade não necessariamente faça com que você precise saber detalhes que somente Deus sabe a respeito da vida dos anjos. Ok? Então, pare e pensa por um momento de que essa tentativa de descoberta dos anjos da guarda, do nome dos anjos da guarda, não é uma prática católica, muito menos autorizada pela igreja, certo? Dentro da igreja há um diretório para a piedade popular. E esse diretório afirma que não é lícito ou que não é recomendado ao católico buscar saber o nome do seu anjo da guarda. Por quê? Porque Deus revelou o nome de apenas 3 anjos em toda a história da humanidade. São Rafael, São Miguel e São Gabriel, né? Que são os santos arcanjos. Se Deus não revelou outros, é porque não há necessidade. Nem mesmo os anjos revelaram seu nome. Certo? Alan, mas fulano teve uma visão. Visão é algo particular e para que a igreja reconheça, há uma série de questões. E a igreja não reconhece essas visões particulares de alguns videntes. Por exemplo, há um caso muito peculiar também de aparição de anjo em que o anjo não revela seu nome, ele revela de quem que ele era anjo, por exemplo. Então você vai lá e você vai pegar a história da aparição de Fátima, o anjo de Portugal aparece aos santos pastorinhos.
certo? Mas ele não revela o seu nome, ele diz qual é a sua função, a sua missão, que é ser o anjo guardião de Portugal. Ok? Então, você vai ver, você vai pegar lá, vai abrir o Google e vai pesquisar assim, como descobrir o nome do meu anjo da guarda. Você vai ver que a primeira pesquisa é um site esotérico, que vai lá ter um monte de nomes para cada dia do mês. E daí vai uma lista, uma tabela de nomes por cada mês. Isso é uma prática supersticiosa e a igreja condena a superstição. É um pecado contra o primeiro mandamento. Então, esse tipo de tentativa de descoberta é totalmente errado. Há também uma outra reportagem, né, que preparando essa aula eu encontrei, que é: descubra o anjo do seu signo e saiba como atrair proteção. Ora, como que eu vou buscar saber o nome de um anjo para que ele me proteja, sendo que Deus já enviou um anjo e ele tem a incumbência de me proteger? Então a conta não fecha. Compreendem? Então é necessário que nós tenhamos consciência de que esse tipo de prática é totalmente contrária à fé católica. Totalmente contrária à fé católica. Bom, essa é a parte mais grave, digamos assim, né? É claro, outras coisas que vocês não devem tentar, por exemplo, é ir num centro espírita para tentar contato com um anjo. Só que tem um outro ponto que aí, muito por inocência, por ingenuidade ou por piedade popular mal exercida, há outras formas de se relacionar com o anjo que simplesmente se tornam uma ofensa ao anjo da guarda. Uma ofensa à inteligência, uma ofensa à dignidade, uma ofensa àquilo que ele representa e aquilo que ele faz. Por exemplo, quantas pessoas não falam que quando saem de casa pedem para o anjo da guarda achar uma vaga de estacionamento para ela? Ora, isso não é missão do anjo da guarda. O anjo da guarda vai chegar no anjo da guarda do fulano que está atrasado para trazer uma senhorinha, né, para ir no médico, e vai dizer para ele: não, a fulana lá me pediu primeiro, então tu vai levar o carro pro outro lado, porque o meu guardado vai chegar aqui primeiro. Cara, ora, isso é uma ofensa à missão, àquilo que os anjos da guarda têm para fazer. Outra coisa muito comum que acontece, né, é pedir auxílio do anjo da guarda quando você não estudou. Você não estudou para uma prova, e você vai lá e pede para o anjo da guarda te ajudar a ter um chute certeiro. Ou para que te ilumine e tu possa conhecer a resposta que tu não sabia. Ou saber a matéria que tu não sabia. Entende? Isso é uma ofensa ao anjo da guarda. Outra coisa que acontece assim com bastante frequência, que não é uma forma, isso é uma piedade popular assim bastante errônea, é de pensar que, eu não vou na missa hoje, então eu vou mandar o meu anjo da guarda no meu lugar. Não. O anjo da guarda não existe pra fazer aquilo que a tua preguiça não deixou. Mas eu não pude ir na missa. Bom, de qualquer forma, o anjo da guarda vai estar lá. Porque ele contempla Deus. Agora, estar lá no teu lugar, tu pode pedir para ele interceder por ti, como ele faz sempre. Agora, a missa, ela tem um caráter individual. Então, ela é importante para cada um dos seres, seja para os anjos, seja para nós. Ele não pode viver a missa por nós. Porque a missa é um ato de adoração, e a adoração é um ato individual. Então, como eu te falei, você pode pedir para que seu anjo interceda por você, ainda mais durante aquela missa que você não pôde ir.
Agora, na missa que você não vai por preguiça, é uma grande falta de respeito com o seu anjo da guarda pedir que ele vá no seu lugar. Ok? Então você, olhando o que a gente conversou aqui, né, essa breve aula, essa breve explicação, você consegue perceber que existe muita piedade popular que foi tocada ou por uma ingenuidade ou, em casos mais graves, pela superstição. Essas tentativas de descoberta de nome de anjo, essa tentativa de achar um anjo mais poderoso que outro para me proteger, sendo que Deus já te enviou um anjo, e um anjo, ele é infinitamente mais poderoso que você. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência e muito mais racionalidade ao pensar e ver essa questão dos anjos da guarda. Certo? Gravo essa aula breve, essa aula um pouco mais rápida, mas para que você veja e pense aquilo que você pode estar fazendo de errado, que se surge alguma dúvida você venha e pergunte, né, do que propriamente para ficar aqui listando, fazendo uma listinha do que você pode ou não pode fazer. Embora eu tenha citado algumas coisas, como, por exemplo, a descoberta do nome dos anjos, que é algo que há um próprio organismo dentro da igreja que diz que não se deve fazer. E não é um vidente X ou Y que vai te fazer mudar essa visão. Porque se um vidente não está em consonância com aquilo que ensina a igreja, quem é errado é o vidente, não a igreja. Ok? Então pensem nisso, vejam como que vocês estão se relacionando com o seu santo anjo da guarda, veja se você não está fazendo algo dessas questões que eu citei, né? Veja se você não está tratando o seu anjo da guarda de uma maneira infantilizada ou de uma maneira supersticiosa. Por quê? Porque ele é um grande amigo que você tem para enfrentar as batalhas espirituais de cada dia. Mas em nenhum momento para substituir aquilo que você deveria fazer ou para que seja um amuleto de superstição na sua vida. Não. Definitivamente não. Certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o discernimento dos espíritos, né, baseado naquilo que você pode pensar, do que realmente é, o que realmente não é, uma sugestão do anjo para nós. Ou se não é o demônio, ou se não é um anjo, né? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, finalizando as aulas oficiais do curso. Temos a nossa aula de tira dúvidas, né? Teremos com o padre Rafael Liberalesso uma aula sobre demonologia e uma aula também que vamos fazer sobre Padre Pio e os anjos, certo? Te espero na próxima aula e que o bom Deus abençoe você. Tchau!